Aí a gente vai entender para que precisa disso. Porque, por exemplo, você vai fazer o preço de um serviço, o preço de um produto e o preço de qualquer coisa que você possa vender. Se isso não está claro, você vai provavelmente levar tufo na venda, que é o que mais acontece. Então, de todos os empresários hoje do Brasil, eu diria que assim, mais de 80% tem a formação de preço feita errado. Ou acha que está certo, eu diria que é uns 80%. Só uns 20% admite, eu acho que realmente está errado, mas uns 80% está errado. Porque muitas vezes não leva em consideração o que realmente precisa levar. Para quê? Para ter a formação de preço no fio do bigode. No fio do bigode mesmo. São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você, empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. Eu vou passar para vocês o que eu chamo de uma base, que é uma base sólida para vocês conseguir construir o dia a dia de vocês. Muitas coisas que eu vou falar hoje serão rituais mensais, que vocês vão todo mês ter que fazer. Tem coisas que não são necessariamente mensal. Só que a ideia desse conteúdo de hoje é passar a estrutura que vocês precisam para que vocês consigam trabalhar com lucro, crescendo o negócio, levando ele para frente, aumentando sempre junto o lucro. Então vocês têm como base, como enfoque, como ter um foco de trabalho a lucratividade. Por que eu falo isso? Eu conheço alunos da Universidade de Negócios que faturam mais de R$500 mil por mês e não tem lucro. E eu conheço alunos da Universidade de Negócios que faturam 30, 40 mil reais, que depositam em uma conta bancária mais de 30% disso, mais de 10 mil reais. Ou seja, vale a pena você girar um risco, vamos botar assim, de 500 mil reais, risco com funcionário, várias coisas embola dentro de um faturamento de 500 mil reais e não conseguir sobrar nada? Então muitas vezes é melhor você faturar 10% disso e conseguir fazer sobrar que seja aí 20%, que seria uma boa margem, que seriam 10 mil reais. E eu falo 10 mil reais depois de você pagar o seu prolabore, tá? Então eu estou falando que você deve ter como anseio, mesmo que o seu negócio não fature milhões, dar lucro ao ponto de você poder fazer depósitos mensais, meio que pré-programados, literalmente, para que você consiga fazer o teu caixa, para que você consiga fazer o teu negócio ter a estrutura que você precisa para ter um futuro numa possibilidade de crise de mercado ou até mesmo um erro que a gente possa vir a cometer como empreendedor no futuro, você tem a caixa para fechar essa lacuna. Um golinho depois. Então vamos lá. Pessoal, dentro da empresa existem vários números. Então, se a gente preza por lucratividade, a gente precisa ter em mente, não só em mente, melhor que em mente, você precisa ter claro todos os fatores que interferem no lucro. Então a gente vai começar com o primeiro deles, que são os custos. Então o custo tende a ser uma das bases, a base que mais interfere no lucro. Normalmente uma empresa que não é lucrativa tende a ter o custo mais elevado do que deveria. Aí você vai dizer assim, Jackson, mas eu deveria, só aumentando o faturamento eu vou começar a lucrar. Nem sempre. Muitas empresas têm o custo tão desregulado que quanto mais ela fatura, mais aumenta o prejuízo, por causa que não tem o controle do custo. Mas agora eu vou dizer assim, qual custo? Existem mais de um tipo de custo. Então a gente precisa ter em mente 2 tipos de custo. Existe um custo fixo e um custo variável. Então o que é custo fixo de um negócio? Então, por exemplo, você tem uma sala alugada, a sala alugada é um custo fixo, porque todo mês aquele custo acontece, ou aquela despesa, daí eu nem sei como é que contabilmente fala certo isso, mas vocês estão me entendendo. Então aquele custo, aquela despesa que é todo santo mês, vendendo ou não vendendo, isso é custo fixo. Agora, o que está aí dentro? O que está aí dentro? Se você vender ou não vender, você vai pagar todo mês. Por exemplo, tem casas agropecuárias que pagam o Conselho Regional de Medicina Veterinária, advogados pagam OAB, e não sei qual é que é o segmento de vocês, mas trabalha na construção, acho que tem também, acho que é um negócio lá dos agrônomos ou dos engenheiros, não sei, mas que paga para você poder o quê? Emitir uma ART, que é uma nota de responsabilidade técnica. Então cada negócio tem uma variável e alguns negócios não tem nenhuma, tá? Não estou dizendo que vocês têm que ter isso. Eu só estou dando como exemplo que esse pagamento também é um custo fixo, por mais que ele ocorra
uma vez no ano. E a gente não leva isso em consideração na hora de formar preço. Não leva isso em consideração na hora de formar um ponto de equilíbrio da empresa, sair do zero, a gente não tem isso em mente. Então você precisa contabilizar todos aqueles gastos que ocorrem você vendendo ou não. Então vamos lá, o que a gente tem aí dentro? Se você faz, por exemplo, tem um contrato com uma rádio e você contratou a rádio que seja R$100 por mês, mas que você sabe que aquele custo vai acontecer todo mês, aquilo você coloca como um custo fixo, porque você vendendo ou não, você vai pagar. Então você vai pagar funcionários, e eu vou fazer logo uma ressalva sobre funcionários quando entrar no outro custo, porque tem funcionário que é fixo e tem funcionário que é variável. E eu já vou explicar onde é qual tipo de negócio joga para que lado, tá? Para vocês pegar. Mas já entramos em funcionário. Vamos pegar as coisas que são mais genéricas ainda para todo mundo. Então você vai ter algum custo de energia elétrica, daí tem gente nos conceitos da Patavina, da Patagônia lá que diz, não, mas a energia elétrica é variável porque um mês gasta uma coisa e outro mês gasta outra. Só que todo mês tu gasta. Eu coloco como um custo fixo. Se você quer fazer isso como custo variável, vai estudar. Não vai fazer isso no modo louco e estragar todas as tuas contas. Então coloque, se você não sabe do que eu estou falando, coloca como custo fixo energia elétrica, água, telefone, por mais que ele tenha uma certa variação de gasto, não é algo estável, só que você tem uma certa previsão. Você tem mais ou menos um gráfico de quanto vai custar, você já pode projetar isso para frente e ter uma ideia do teu custo fixo para os próximos meses. Se o teu negócio já tem mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já tem até uma estimativa nas épocas de pico, de sazonalidade, coisa assim, você já sabe, no final do ano eu gasto 100% a mais de telefone. Hoje em dia, normalmente os planos de telefone são meio fixos já, mas gasto o dobro de energia elétrica, por exemplo. Porque o meu movimento é maior, a gente fica até mais tarde, tem ar-condicionado por causa de verão e coisa do gênero. Então você já pode prever mesmo que tenha dentro do ano uma variação, mas depois que o teu negócio tem mais de 1 ano, você já começa a fazer um gráfico do qual é a variação ao longo do ano, já para você se preparar. E por que eu estou falando isso? Lembra o que eu falei no começo? Eu falei no começo assim, para você estar preparado com a base para você fazer tua empresa dar lucro. Então você precisa se preparar. Muitas vezes o empresário entra, por exemplo, qual é que é o custo médio de vocês em fevereiro? É raro o empresário que tem isso na ponta da caneta. É raro. É muito raro, na real. Muito raro mesmo. Porque a gente normalmente entra no mês e pensa agora vamos correr, dar tiro, se abaixar e pular. A gente começa a matar o leão que passa na frente. A gente não se prepara para o bicho que está vindo. A gente não olha antes de entrar no mês pensando, esse mês eu vou ter 10 leão, vou ter um tigre e um elefante para matar. A gente não faz isso. E daí muitas vezes a gente entra despreparado com as armas erradas dentro do processo, o que faz com que a gente possa perder a batalha de um mês. E o que é a batalha de um mês? É não ter lucro. É literalmente não ter lucro. Então a gente precisa se preparar. E os custos é fundamental você ter na ponta da caneta. Então eu falei de 2 tipos de custo, mas detalhei mais custo fixo. Então aí você precisa agora fazer uma anotação seguinte. Você precisa ter estimado, e esse é o custo que você mais pode estimar, que é o fixo. Você precisa ter estimado sempre antes de iniciar o mês qual vai ser o teu custo fixo, para que você tenha noção disso. E vocês já vão entender onde é que a gente usa isso agora no dia a dia, tá? Só quando termina eu vou dar o gancho para o próximo passo e daí eu explico por que você tem que ter isso. Beleza? Logo vai fazer mais sentido para quem acha que até então é muito óbvio. Beleza? Saindo um pouquinho do custo fixo e indo para variável, vamos pegar o que tem nos dois agora. O que pode estar nos dois lados da balança? Funcionários. Agora vamos fazer um exemplo bem simples. Quem aí tem indústria? Levanta a mão, assim, dá uma balançadinha para todo mundo ver. Quem tem indústria? Quem presta serviço, agora balança a mão, as indústrias baixam, ó, quem presta serviço. Tá. E quem tem comércio não levanta a mão. Ó, todo mundo tá ligado, achei que ia levantar a mão. Então vamos lá, ó. Levantou. Então assim, ó, quem tem indústria e serviço pode estar dos dois lados a mão de obra. Quem tem comércio, não. Quem tem comércio está no custo fixo, beleza? Quem tem comércio, não se preocupe. Mão de obra é custo fixo, ponto. Esquece a conta ou qualquer outra conta. Agora, quem presta serviço tem algumas variáveis e quem está na indústria tem umas variáveis diferentes. Como assim, Jackson? Então, por exemplo, o Valdônio está largando a mão e eu não vou chamar ele para ele falar, mas o Valdônio ele presta serviço, correto, Valdônio? Então lá o Valdônio ele tem uma equipe, entre aspas, dividida. Vou usar a empresa do Valdônio como exemplo.
Então ele tem lá 6 pessoas direto no chão de produção, é serviço na indústria, tá? Na linha de produção, que ele presta serviço automotivo. Lá dentro daquele serviço, as pessoas que estão diretamente com a mão na massa, pegando o equipamento, fazendo, prestando serviço efetivamente, é custo variável. Ok? Então, quem tem indústria, o funcionário que constrói o equipamento, constrói a caixa, constrói o móvel, é custo variável. O funcionário que está no administrativo, que está cuidando de burocracia, que não está diretamente linkado dentro da atividade afim, esse é o termo mais técnico, ou seja, dentro da atividade do serviço ou da atividade da industrialização, esse que não está ligado ali, esse vai para o custo fixo. Então, por exemplo, tem 10 funcionários, tem 6 na linha de produção ou 6 que presta serviço, isso vai para o custo variável. E por que a gente tem que saber isso? Para formar preço corretamente, tá, pessoal? Senão a gente faz o preço errado dessa birosca. Então a gente não pode errar isso, ok? Então a gente precisa saber dividir. Quem está diretamente ligado à operacionalização ou em serviço ou na indústria, esse cara é variável. Todas as outras pessoas que estão no administrativo, que estão no comercial, que estão em outras áreas do negócio, não são vinculadas no custo variável, elas estão linkadas dentro do custo fixo do negócio. Ok? Então essa divisão é feita por quê? Pensem da seguinte maneira, a conta é bem simples. Na hora, qual é a diferença do custo fixo e do variável? O custo fixo, você vai ter esse custo você vendendo ou não. Aí tem gente que diz assim, tá, mas lá no variável, se eu tivesse a mão de obra, e eu não vender nenhum serviço e nem nada, nenhum produto, eu não precisaria do cara, mas só que eu vou pagar igual. Essa é a primeira coisa que vem à cabeça. Só que pensa assim, parei de vender, o que tu faz? Demite essa equipe, tu vai ficar com a equipe que precisa fazer a parte administrativa. Então, para que o cálculo funcione na formação de preço corretamente, as pessoas que estão diretamente ligadas à produção do serviço da indústria, você joga lá dentro da ferramenta da universidade, você vai jogar lá dentro dos campos que está lá dentro, atrelado ao produto direto. Quem tem indústria já viu lá que tem um campo de mão de obra, ou do serviço que tu usa ali, tu joga lá dentro diretamente. O que mais é custo variável? Então, quando a gente fala de indústria, a gente pega, por exemplo, móveis, a gente pega as chapas de MDF, as madeiras, os parafusos, os pregos, os acabamentos, corrediça, coisas do gênero. Quando a gente fala da parte de serviço de mecânica, por exemplo, quando eu vendo o serviço, vai junto o filtro, vai junto as peças que estão ali, eu gasto luva, porque o cara estraga uma luva por semana, gasta óculos de proteção, isso tudo é custo direto atrelado ao produto. Então esse é um custo variável, porque se o cara não prestar o serviço, o cara não vai estragar luva. Se o cara não prestar o serviço, o cara não gasta prego. Se o cara não montar o móvel, o cara não usa chapa, não usa madeira, não usa prego, não usa parafuso, não usa acabamento. Então, o custo variável é aquilo que tem a variação dentro da formação de preço, depois que a gente usa também. Mas o custo variável é aquilo que, se você vender, você gasta. Essa é a lógica. Você vende mais, você gasta mais do variável. Como assim, Jacques? Vamos pegar agora um exemplo bem simples na prestação de serviço lá do Valdônio de novo. Vamos pegar como exemplo. Então, por exemplo, o Valdônio vai ficar o mês inteiro parado. Deus me livre, né, Valdônio? Mas vamos pegar só como exemplo a maior discrepância que pode existir. Ele não vai gastar nenhuma luva, não vai gastar nenhuma botina se ele usa, nenhum óculos de proteção, não vai gastar ferramentas, que dependendo da ferramenta ela pode ter um desgaste. E se a ferramenta tem desgaste, você precisa colocar isso também como um custo, porque ele acaba depreciando ao ponto de cada mês talvez ter que trocar uma chave, uma ferramenta, uma chave teste, se existir. Algo nesse sentido. Nem sempre isso existe, mas se existir, deve ser colocado também. Então, tudo aquilo que você gasta literalmente quando você vende. E daí, quando a gente vai lá nos custos variáveis, quem tem comércio, ele fica pensando, o cara está falando de indústria e não sei o que lá. Quem tem comércio, cara, tem um mercadinho, é o arroz que tu compra. Tu só vai gastar se você vender. Então, tu vende, tu compra mais, tu gera esse custo linkado automaticamente na venda. Então, o variável é aquilo, você vende, você vai gerar esse custo para pagar. Nem sempre a gente percebe como custo, mas é o custo direto, às vezes, do produto, ou é o custo direto da industrialização, ou da mão de obra, ou do que mais gerar. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, energia elétrica ligada diretamente ali.
Então a gente tem o custo da empresa, energia elétrica é uma coisa, mas às vezes, dependendo da situação, se eu vender, eu ligo a máquina, se eu não vender, eu não ligo a máquina. Você pode até mesmo avaliar esse tipo de situação, mas aí seria num ponto já que você tem que entender bem dessa coisa. Não adianta se você faz as contas tudo nas coxas e vai querer entrar nesse nível de detalhamento que você só vai perder tempo. Então, se você já tem tudo bem detalhado, já a maquininha está rodando, a coisa já está funcionando, aí você pode entrar num nível mais detalhado. Tipo, eu ligo o freezer se eu comprar sorvete para botar dentro, senão não ligo aquele freezer. Então, tu até poderia calcular uma coisa dessa, mas seria num nível já assim, cara, tem que estar rodando muito bem a parte de gestão. Então, quando a gente fala aí de custo variável, então é o que está diretamente ligado à venda do produto, à entrega do serviço e à industrialização em si. Quando a gente passa disso aí para frente, aí a gente vai entender para que precisa disso. Porque, por exemplo, você vai fazer o preço de um serviço, o preço de um produto e o preço de qualquer coisa que você possa vender. Se isso não está claro, você vai provavelmente levar tufo na venda, que é o que mais acontece. Então, de todos os empresários hoje do Brasil, eu diria que assim, mais de 80% tem a formação de preço feita errado. Ou quem acha que está certo, eu diria que é uns 80%. Só uns 20% admite, eu acho que realmente está errado, mas uns 80% está errado. Porque muitas vezes não leva em consideração o que realmente precisa levar. Para quê? Para ter a formação de preço no fio do bigode. No fio do bigode mesmo. Então, o que você leva em consideração então lá para a formação de preço? Você tem que levar Eu estou só para dar um passinho só para trás para você entender. Então, uma das bases é custo. Você tem que ter detalhado custos fixos e custos variáveis. Você precisa entender o que acontece ali. Beleza? Então, depois de ter os custos, qual é que é a segunda coisa? Formação de preço. E daí você Jackson, isso eu sei, é básico e tal. É básico, mas a maioria faz errado, como eu acabei de falar. Então assim, quando a gente fala de formação de preço, a gente precisa ter os custos detalhados e depois disso algumas outras coisas a mais, como por exemplo, impostos. Então você precisa saber exatamente os impostos. Isso é fácil. Que bom que é fácil. Se você tem comissões, você precisa saber exatamente quanto custa ou percentualmente ou quanto custa por unidade, por quilo, por lote, por o jeito que você vende. Tanto faz agora a forma. Então assim, você precisa ter isso claro. Quanto que é esse comissionamento que você gasta lá em cima? Se você tem frete, se você tem seguro, se você tem qualquer outra coisa atrelado à venda que eu não estou falando ali, você precisa ter isso detalhado. Para quê? Para que você calcule a margem certa, para você botar o ingrediente mais importante da fórmula. Vocês querem saber qual é o ingrediente mais importante da fórmula da formação de preço? O lucro. Se você não botar a porcaria do lucro lá dentro, não sobra no final do mês. E daí tem gente que calcula mais ou menos assim. Eu vou dar só um exemplo bem prático aqui. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. O que acontece? O cara vai lá, por exemplo, vamos vender essa garrafa de água mineral. Aí ele compra, por exemplo, a R$1 essa garrafa. Aí ele pensa assim, eu vou botar 100% de lucro aqui em cima. Vou botar 100% de lucro. Aí, olha o erro do conceito agora que eu vou falar. Se ele vender essa garrafa, então, por R$2, a pessoa vai achar que está tendo 100% de lucro, correto? Confirme aí. É isso que o cara vai pensar, né? Então, vou botar 100% em cima, vou ter 100% de lucro. É isso? Quem acha isso aí, levanta a mão, só para mim ter uma ideia. Talvez tenha um outro, tem vários, tem uns meio aí. Os meio estão mais certos quer dizer, na verdade estão meio certo, tá? Porque quem pensa isso está pensando errado. Totalmente errado. Sabe por quê? Então assim, se ele fizer essa conta de botar 100% aqui em cima, ele vai vender a R$2 essa garrafa, certo? Tá certa a conta? Mais 100% em cima de 1 dá 2, né? Simples. Então se ele vender essa garrafa a R$2 e tiver 100% de lucro, quanto que é o lucro? É R$2. Se ele vai ter 100% de lucro, porque o valor da venda é 2 e 100% do valor é 2, então ele tem que ganhar essa garrafa de graça para ter 100% de lucro. Ou seja, vocês nunca vão ter 100% de lucro em cima de nada. Não existe 100% de lucro. É uma forma errada de pensar a formação de preço. E é isso que sabota, não é sabota na verdade, é uma questão cultural, mas sabota o resultado do negócio.
Você imagina que tem lucro botando 100% em cima, mas na verdade 100% em cima nada mais é do que 50% do valor de venda. Só que esse 50% do valor de venda, e presta atenção, vai pagar o custo fixo, vai pagar a água, a luz, o funcionário, tudo. E daí sabe quanto sobra? Muitas vezes nada. Infelizmente, muitas vezes nada. E é isso que acontece com muito empresário. O cara chega, e teve gente que já discutiu isso comigo. Não, Jackson, eu tenho uma margem de lucro de 40%, de 100%. Aí eu faço a conta, mostra a conta. O cara, não, mas eu tenho 50% de lucro. Só que ele não conta que tem que pagar 1 milhão de coisas de dentro daquele 50% que ele somou em cima. Então o cálculo é totalmente errado. Eu não vou explicar aqui a formação dessa conta, ok? Vocês têm uma aula liberada para isso no módulo 7, a primeira aula detalhadinha de 22 minutos, ok? Então para você que é aluno da universidade tem acesso a isso sempre. Então você pode a qualquer momento lá acessar, ok? Então eu não vou fazer a conta aqui. Só que eu abri isso para vocês, para quem ainda não destravou isso, ir lá destravar. Porque tem gente que olhou essa aula e me mandou áudio no privado dizendo assim, ó, Jackson, meu Deus, agora eu entendi. Por que o meu negócio não está andando? Porque quando eu somo assim e não assado, porque a forma de calcular tende a ser o contrário. Porque quando a gente soma, só para vocês entenderem por que essa conta nunca vai dar certo, você tem um custo de R$1 no produto, e daí você tem algumas despesas em cima, então tu vai somar R$1,20, por exemplo. Só que quando a gente calcula percentual de lucro, percentual de imposto, percentual de comissão, tu não calcula somando, tu calcula subtraindo. Você quer saber por que vocês não vão ter lucro se vocês não ajustar a formação de preço? Porque o que acontece? Aumenta o custo de um fornecedor, muda a conta de luz, a margem não sei o que lá, isso. Tudo aumenta um pouquinho. E você para e pensa assim, não, mas eu estou botando 100% em cima, então quando aumentar, aumenta junto. Só que você não bota o custo fixo nessa conta. O custo fixo aumenta, tu não bota mais no custo fixo, tu só bota mais em cima do preço do custo variável. Tu pega o custo variável, que é, por exemplo, R$1, esse é o variável. Quanto que é o fixo? Quanto é que tu botou de energia elétrica aqui dentro? De mão de obra, de água, de luz, de todas as tuas despesas que tu tem de contabilidade, de imposto, tudo. Tudo que tu tem fixo, tu botou quanto nessa água? Nada, eu só botei 100% em cima. Aí sobe todos os custos fixos, tudo isso tu deveria estar botando 200% aqui em cima para dar lucro. Entendeu? Porque tudo sobe e a tua margem está lá em 100. Entendeu? Tua margem está em 100, tua margem está em 100, o teu custo fixo vai subindo, vai comendo cada vez mais. E aí vem o terceiro passo da lucratividade, que vai vir ligeiramente atrelado a isso. Aí vocês vão dizer, tá, mas se eu vender muito não dá lucro? E para isso serve o terceiro passo dessa história, que é o ponto de equilíbrio. Então o ponto de equilíbrio, que é a ferramenta da aula 7 do módulo 1 da Universidade de Negócios, nessa aula está lá detalhadamente, a ferramenta é sair do zero, ou seja, é quanto tu tem que vender para passar a linha ali dos R$0 de lucro e começar a gerar lucro no teu negócio. E a tua margem no preço de venda é diretamente ligado a isso. Então, se uma está errada, a outra caga a outra. Uma estraga a outra, desculpa o palavrão. Então, uma estraga a outra, literalmente. Então, tu faz o preço errado, não existe ponto de equilíbrio. Então, teve um aluno que estava lá, não, mas o meu custo é 300 mil, não sei o que, ao longo de um ciclo de um ano. A margem era tão pequena que com um custo de 300 mil, sabe quanto que a criatura precisava vender? 3 milhões. Para empatar. Mesmo com um custo inicial, imagina, se ele pegasse o 300 mil e botasse mais 100%, ia dar 600. Ia faltar 2 milhões e 400 ainda de venda para ele empatar. Porque a formação de preço começou errada. Porque a margem era tão pequena, sobrava tão pouco para pagar o custo fixo que ele tinha que vender muito para sobrar um tanto mais para pagar o custo fixo, porque o custo fixo era muito alto. Então, ou você reduz custo, ou você aumenta a margem. E aí que a gente começa a fechar um ciclo para você ter a base. Então, qual é que é a base agora completa? Em primeiro lugar, a base para você ter lucratividade no negócio é ter o mais detalhado e refinado possível todos os tipos de custos, fixos e variáveis. Saber usar esse troço na conta, que conta na conta de formação de preço. Quando você gera uma formação de preço que tem margem de contribuição, se chama também markup, esses são os termos mais técnicos. Mas usando no popular, quando você faz um preço e faz sobrar dinheiro na venda,
para pagar custo fixo, pagar imposto, pagar comissão e pagar qualquer outro percentual que tem em cima e ainda gerar lucro, aí você vai fazer um cálculo de ponto de equilíbrio, que a gente chama aqui de sair do zero, e daí você começa a ter uma visão do negócio. Tu para assim, olha a tua empresa de longe e diz assim, ah, beleza, agora eu entendi. Então, se a minha margem é essa, o meu custo é esse, eu preciso vender isso aqui. Se eu mexer aqui na margem, isso aqui, o meu ponto de equilíbrio de 60 mil de venda vai para 50. Agora eu entendi. Agora você sabe aonde mexer. Porque uma empresa nada mais é do que uma máquina de fazer dinheiro. Se você regular certinho, dá lucro. Você regular mal, não dá lucro. E se regular errado, dá prejuízo. Então, para quem está meio apertado as contas, a máquina não está regulada corretamente, ou em preço ou em volume de venda. E quando a gente fala de ponto de equilíbrio dentro desse sair do zero, é para saber qual é o volume de venda que você precisa estabelecer. Aí tem gente vendendo 300 e que precisa vender 600. Aí o cara diz, eu não tenho nem capacidade de vender isso. Se você tem que, de 300, pular para 600 para ter lucro e não tem capacidade de venda, fica muito claro que o que você precisa mexer é o preço. Você precisa aumentar essa margem aqui. Ou baixar o teu custo atrelado à venda ou atrelado ao custo fixo. Então um dos dois custos tem que baixar e aumentar a venda. Então aí vem o grande tripé do lucro. Custos, margem e volume. Quem tem papel e caneta não perca essa ideia. 3 coisas simples. Custos, margem de lucro, volume que tu vai tirar de margem e volume de venda. Então, essas são, vamos botar assim, os 3 parafusos que você mexe na tua empresa para regular ela em termos de lucratividade são os custos que você tem, tanto fixos como variáveis. Outro parafuso que você pode mexer é a margem que você coloca no produto, porque se você tem mais margem com o mesmo volume, você vai ter mais lucro. E outro é o volume de venda. Então, às vezes, mesmo com a margem pequena, se tu aumentar o volume de venda, tu consegue ter lucro. E isso que eu falei, essas 3 coisas, que vamos falar real, pessoal, é simples. É simples ou não é? São 3 coisas simples. São 3 coisas que vocês mexem todo santo mês. São 3 coisas que estão na frente de vocês todo santo dia dentro da empresa. E que a gente não dá atenção, às vezes, que precisa para elas estarem no seu devido lugar. Além de você ter a base da tua estrutura e de saber fazer as devidas contas, você pode mexer num ativo que normalmente as empresas têm. Nem todas têm, mas a maioria grotesca tem, que são os funcionários, a equipe. Então pense da seguinte maneira. Vamos pegar o exemplo de um funcionário A chamado Joãozinho. Joãozinho, né, sempre está em todas. Então vamos lá. O funcionário Joãozinho ganha um salário de, vamos pegar R$1.000 para facilitar a nossa conta aqui. E se o salário dele é de R$1.000, eu vou chutar aqui mais ou menos o custo dele. Então o custo desse cara para a empresa é uns 2.050, aproximadamente. Aí o cara vai dizer, mas como assim, Jackson? Só paga um salário de 1.000? Do que tu está falando 2.000? Do que tu está falando? Eu estou falando do começo dessa nossa conversa, que vocês devem saber os custos das coisas, tá? Então, se você não sabe quanto custa um funcionário, façam as devidas contas ou peçam ajuda para o seu contador, seu contabilista. Ele vai saber orientar vocês em quanto custa um funcionário dentro da empresa, ok? Então, assim, normalmente um funcionário que tem em carteira R$1.000 vai custar uns 2.000, 2.050, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da sua classificação fiscal, dependendo de algumas questões de sindicato, que também às vezes geram uns custos diferentes por causa de algumas outras paradas loucas aí, mas que não vem ao caso aqui. Então você tem um funcionário que custa R$2.000, teu custo é 2.000. A grosso modo, o que é esses 2.000? Você tem que guardar todo mês o aprovisionamento de férias. Ou seja, tu guarda todo mês um tiquinho assim, para quê? Para pagar as férias do cara no final do ano. Todo mês tu guarda um tiquinho assim para pagar o 13º, férias, mais todas as coisas que precisa guardar para final de ano, em resumo. Então assim, isso soma um tanto. Sem contar os impostos e outros encargos, INSS, tudo que a gente paga, somando todo esse bolo aí, acaba que cada R$100 que tu paga, você tem um custo de 200, literalmente. Então, se um funcionário custa 2.000, vamos fazer um exemplo no ano, então. No ano, isso são R$24.000. Vocês já olharam para um funcionário desse jeito? Olha para o cabra assim, diz aquele Joãozinho me custa 24.000 no ano.
Normalmente a gente não olha esse número. A gente olha para o cara assim, gasto R$1.000 com ele. E fica feliz, né? Porque é só 1.000. Agora, se você olhar num período um pouco maior, você vê ele num ano, cara, 24 mil que esse cara te custa. Agora, esse 24 mil reais pode te custar muito mais ou muito menos. Como assim? Então, se você pegar um cara que vai vir trabalhar, vou pegar 8 horas por dia, às vezes é 8 horas e meia, dependendo aí da contratação de vocês, vamos pegar 8 horas por dia como exemplo. Então, o teu funcionário vai trabalhar 8 horas por dia. Aí ele chega na empresa. Cara, chega na empresa, vai lá, toma uma água, bota, se tiver armário, guardar as coisas no armário, dá uma olhada no Facebook, ou no Instagram, ou no Snapchat, sei lá que porcariada, tudo hoje que os caras olham no celular, vão olhar o WhatsApp, responder mãe, tia, prima, avó, parente, amigo, pessoal da balada, o pessoal do boliche, do futebol, da igreja e sei lá mais o que. E daí o cara que chegou 7h30 para trabalhar, às 8h15 vai começar a trabalhar. Efetivo, eu estou dizendo trabalhar, tá? Não estou dizendo estar dentro do recinto. Que existe uma grande diferença, tá? A gente precisa separar as coisas. Separar quando a gente está dentro do ambiente e quando a gente está trabalhando no ambiente. Então você fica pensando assim, o cara me custa 1.000 e trabalha tantas horas. Na verdade, ele te custa 24 mil no ano e ele não trabalha essas horas todas. Na verdade, muito menos. Se a gente parar para analisar a produtividade de um funcionário, agora, eu estou falando de números agora, tá? Só para que a gente consiga assim parar e visualizar. O cara entra, ele não começa a trabalhar instantaneamente. Claro, tem empresas que são muito eficientes nesse sentido. O que eu quero dizer? O cara entra na empresa e 10 minutinhos depois está rodando. Porque está tudo muito bem alinhado na empresa. E esse é um dos enfoques para a gente trabalhar agora. Segunda coisa, o cara entra na empresa, demora meia hora, 45 minutos para trabalhar, porque ou precisa de orientação, ou porque já está tudo enrolado, embolado no meio de campo e o cara realmente demora para começar. Aí ele começa lá às 8h15, 45 minutos ele comeu na entrada. Aí dá umas 9h30, por aí, perto das 10, aí ia tomar água no banheiro, conversinha de corredor e outras coisas. E que muitas vezes se alonga. Isso se o cara trabalhou direto até lá. E eu não estou dizendo que a gente tem que ficar espremendo o cara para trabalhar full time sem respirar, tá? Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo para vocês é que o custo hora trabalhada é muito maior do que vocês imaginam. Aí a gente vai fazer uma formação de preço no serviço ou na indústria e pega R$1.000 para fazer a conta. Para formar o nosso preço lá na frente. E daí vocês pegam R$1.000, dividem entre 240 horas na semana, dividem no mês, não dá nada. Nossa, me custa R$7, R$10 o cara. Me custa R$10 o funcionário. E daí você vai fazer um móvel que gasta 3 horas e bota R$30 de mão de obra em cima. Sendo que ele não trabalha 8 horas por dia, ele vai trabalhar no final do dia 5 horas efetivamente em cima do material. Que se você dividir de 8 para 5 já muda brutalmente. Se você ao invés de calcular R$1.000, calcular os 2.000 e pouco que ele realmente custa dividido por esse horário, o teu custo hora de R$10, R$15 que você calcular vai lá para 40, para 30. Tipo, triplica o teu custo. Só porque você não analisou da forma correta esse carinha que está lá trabalhando. Então, na hora de você formar preço, isso muda totalmente. Agora volta só o jeito que você olha para o teu funcionário e volta lá atrás da conversa agora. A base é o custo. E você precisa saber o custo certo dessa brincadeira. Porque se você não souber calcular quanto custa efetivamente a mão de obra trabalhada da hora do teu funcionário, tu vai fazer o preço errado. Preço errado não sobra dinheiro, não dá margem, não dá markup de venda. Se não dá markup de venda, o teu ponto de equilíbrio, tendo um custo fixo de 50 mil, vai ser 1 milhão. Porque sobra tão pouco na venda que tu tem que vender muito para esse negócio começar a dar lucro. Então você precisa calcular certo. Aí você olha o seguinte, na cidade de vocês, pare e pensa comigo. Na cidade de vocês tem sempre uma empresa que é forte, sempre tem, é sagradinho, não tem cidade que não acontece isso, tem uma empresa forte. E que não é reconhecido como a mais barata da cidade. Que tu vai lá comprar, eles podem até dizer que é o mais barato, mas não é, vocês sabem que não é. O cara cobra. O cara cobra o que tem que cobrar. E tende a ser uma das empresas mais fortes da cidade. Por que isso? Porque esse cara já aprendeu a fazer a conta certa, regulou aqueles 3 parafusinhos que eu falei e faz a empresa andar. Aí, ao invés de reclamar que meu concorrente vende mais barato, esse cara que já sabe regular esses custos para de perder tempo com isso e
foca em vender, mas é vender de verdade. O que é vender de verdade? Esquecer que o cara está reclamando de preço e achar um argumento para o cara comprar. Isso não é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é quantos for. E aí que vem o grande trabalho do empreendedor. Achar soluções, achar alternativas para ampliar sua venda com o preço que vocês precisam cobrar. Então, assim, esse é um fato muito forte, tá, pessoal? Eu vou pegar o caso do Lucas, que não sei se ele tá aí no meio da galera, que agora a gente já tá em 30 e lá vai pedrada. Vamos ver se o Lucas tá aí. O Lucas não tá aí, não tá balançando a mão, não tá aí. Então, assim, o Lucas, ele tem um restaurante que faz macarrão, literalmente, faz massa. Tipo espoleto aí, espoleto quase todo mundo conhece. Então, o cara chega lá no balcão, compra um macarrão e tu olha o cara fazendo. O Lucas fez então a dita ferramenta lá do preço, começou a fazer umas contas e descobriu que cada prato dele ele estava tendo um prejuízo de 24%. E ele jurava que tinha 20% de lucro no prato. Jurava de pé junto. Se eu apostasse o carro dele, eu ganhava o carro dele. Mesmo, ganharia o carro dele. Ele acreditava assim fielmente naquilo. E ele começou a fazer conta, até que eu disse para ele, cara, faz a conta. Quanto dinheiro está sobrando no final do mês? Está dando 20% de lucro? Ah, não sobra nada. Na verdade, às vezes a gente fica devendo. Tá, aí já é um bom indicador que a conta não está certa. Então, se você tem algum tipo de problema financeiro, ou o preço está errado, ou o volume está errado, ou o teu custo está muito alto. Lembra? Os 3 parafusos que vocês podem mexer. No caso dele, o preço estava errado. E o preço estava errado porque às vezes não contabiliza a equipe certo, às vezes não contabiliza o lucro certo, ou não sabe simplesmente fazer a porcaria da conta. Então, uma coisa é atrelada à outra, ok? Então, voltando lá para a equipe. Dentro desse processo, então, de você saber exatamente quanto custa a hora de um funcionário, quando vocês tiverem essa conta certa e vocês chegar na conclusão que custa R$30, R$40 a hora da tua equipe, não estou dizendo que é esse exatamente o valor, mas quando vocês fizerem essa conta dessa forma que estou falando e vocês concluírem que o cara trabalha só 5 horas por dia efetivamente e tem um custo não de 1.000, de 2.000 para a empresa, e se na folha de pagamento de vocês está 2.000, ele custa uns 4. Então, assim, quando vocês fizerem a conta e vai ver o valor que custa, você vai olhar para o funcionário e pensar assim, ó, quanto esse cara tinha que produzir por dia? E daí vocês vão virar uma chave, que é a chave que vai fazer vocês ganhar dinheiro. Que chave é essa? Vocês vão começar a avaliar qual é a produtividade de cada pessoa dentro da empresa. Vocês estão comigo, balança a mão só para ver se ninguém morreu. Balança a mão. Beleza. Então assim, ó, por que vocês estão balançando a mão agora? Para você estar ligado numa coisa. Vocês precisam saber quanto cada pessoa precisa produzir dentro do negócio. Porque senão é assim, ó, o que eu vejo, ó, tem empreendedor que acha, ó, para dar, não, agora eu vou fazer uma empresa crescer. Vou contratar 5 pessoas, que uma vai fazer isso, uma vai fazer aquilo, uma vai fazer aquilo, mas não sabe quanto que cada um tem que produzir. E daí o cara só agrega R$10.000 de custo, sendo bem generoso em baixo custo de funcionário ainda. O cara agrega 10 mil no custo fixo do negócio e acha que vai dar lucro só porque botou mais gente para trabalhar. Só que ele não sabe quanto cada uma das pessoas deveria produzir. Só para vocês terem como referência, um americano, ele tem que pagar no mínimo 5 vezes o valor do seu salário. Ou seja, se tu tem um funcionário na empresa e o custo dele é lá R$4.000, agora vamos pegar um cara que tem um salário bom. Então, tu tem que fazer 4.000 vezes 5. Então, isso seria R$20.000. Então, tu tem 10 funcionários, tu deveria faturar 200 mil. Isso levando em consideração um tipo de negócio. Não estou dizendo, às vezes a proporção é bem maior, um funcionário teria que produzir muito mais. E às vezes, tu vai dizer menos, mas assim, ó, cara, isso é a média americana. Aqui no Brasil, um funcionário produz um pouquinho mais do que o seu valor, em média. Porque tem muita gente que dá prejuízo na real e no fechamento da conta não fecha. Então, por isso eu estou levantando esse ponto em específico. Então, para você que tem indústria, para você que presta serviço, você tem que entender diretamente que assim, ó, cara, se o teu funcionário não se pagar algumas vezes o seu próprio salário, você deve rever isso. Entende? Você precisa literalmente avaliar quanto esse cara custa e quanto ele deveria produzir por hora. E daí você vai parar e pensar assim, tipo o Valdecir tem uma indústria, ele voltou essa semana de férias coletivas na empresa, que só os funcionários tiraram férias coletiva, ele continuou. Então assim, ó, o cara pega e avalia o custo funcionário dele, olha, no dia o cara produziu um móvel de R$700 no dia.
Um dia o cara produziu um móvel de R$700. Eu estou chutando, tá? Isso não são dados reais do Valdecir, tá? Só para vocês não ficarem imaginando que é real lá. Talvez não tá longe, né, Valdecir? Mas vamos dizer que estou inventando. Então, assim, R$700 é um móvel e o cara tem 2 funcionários fazendo esse móvel. O cara calcula R$30 a hora. Se tu for parar para analisar, tipo, o custo daquela galera trabalhando o dia inteiro para R$700 é 600. E daí tem que pagar as chapas, os parafusos, os pregos, os acabamentos, mais o custo fixo da empresa. E ainda deveria pagar os impostos e ainda deve dar lucro esse trem. Então, ou o móvel de R$700 vai para 1.400 para fechar a conta, ou esses caras vão ter que produzir 4 móveis desses no dia, 3 móveis desses no dia para fechar a conta. Então, eu estou falando isso porque depois que você tem a base montada, que é os custos fixos e variáveis, formação de preço e o volume de venda compatível, vocês precisam fazer todo mundo que está dentro da empresa produzir. Todo mundo começando por vocês. E depois cada ser humano que trabalha dentro da empresa de vocês, ele deve estar brutalmente ligado a um resultado direto do seu custo. Ou seja, você vai começar a pegar individual as peças do negócio para melhorar o desempenho. Quando a gente olha no geral, tu dá uma regulada geral. Depois você vai pegar individual. Esse setor tem 2, 3 funcionários. Como é que eu faço esse cara produzir e dar mais resultado? Esse setor, como é que faço? Esse setor, como é que faço? Esse setor, como é que faço? Porque todas as áreas da empresa têm como melhorar. E sem dizer, lá já tá bom. Cara, pelo amor de Deus, se para ti tá bom, imagina para o funcionário. Entende? Então a gente precisa sempre buscar um passo adiante no negócio. Então, quando alguém entra para trabalhar comigo, eu digo assim, ó, na empresa que existe uma cultura. É a cultura de resultado. O que eu quero dizer com cultura de resultado? Quando eu falo de cultura de resultado, quer dizer que a gente sempre tenta melhorar o resultado. Resultado para a nossa empresa, que o nome da minha empresa é Upgrade Negócios. O resultado para os meus clientes, que são vocês agora que estão me vendo nesse exato instante. Então, a gente tem que melhorar todo mês o resultado para vocês. Então, eu já mudei algumas coisas da primeira turma para agora, para quê? Para os novos alunos terem um resultado melhor. E não quer dizer que os antigos perderam, porque os antigos todos estão ganhando o conteúdo que vocês estão ganhando junto agora também. Então, sempre está todo mundo ganhando mais, essa é a ideia. Por quê? A gente tem que melhorar o resultado. A gente tem que melhorar o resultado de custos da empresa. A gente tem que melhorar o resultado de margem, de volume, de tudo. Nosso processo interno, a gente tem que chegar na empresa, 5 minutos depois o pessoal tem que estar funcionando aqui dentro. Isso é mais resultado. Isso é cultural. Porque se a pessoa começa cada vez a dar um passinho para trás, cada vez está mais desligado, 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 chega um ponto que, cara, o negócio não é mais produtivo. E daí mesmo tu estando com tudo regulado não dá lucro também, porque a tua equipe está estragando. Mas só que nunca esqueçam de uma coisa, se a tua equipe está estragando a empresa, se você acredita nisso, saiba que é você quem estragou a equipe. Não esqueça disso. O dono da empresa dá o ritmo para todo mundo que está dentro da empresa. Ah, mas é difícil. Eu não falei que ia ser fácil. Agora é o dono da empresa que bota o ritmo para cada pessoa que está dentro do negócio. Não esqueçam disso. Então, se tem um funcionário que dá prejuízo, é vocês que fizeram isso. Se tem um cara que era bom e ficou ruim, foi vocês que estragaram esse cara. Então, aí eu vou, mas teve uma situação, por que você não corrigiu? Você é o dono da empresa. Você tem todas as ferramentas à sua mão e toda a alçada para conseguir fazer essa mudança. Então, além desses 3 pontos iniciais, eu toquei no ponto do funcionário, sabe? Para quê? Para que esteja claro para vocês que depende de vocês ajustar cada parafusinho do negócio de vocês para que ele tenha mais resultado. Se você chegou até aqui, você tem 2 coisas. Uma delas, se inscreve aqui no canal e caso esteja inscrito, aproveita uma das 2 recomendações que está aqui. Vamos lá, mais lucro para o seu negócio. Vamos lá, se inscreve e assiste os vídeos.